A Nath, é normal o intestino prender um pouco com a introdução alimentar? A minha filha tem 6 meses e ficou assim. A Meire me perguntou o seguinte: meu filho sempre foi ruim para comer. Há 19 dias tivemos Covid-19 e desde então ele não come nada. Então, assim, o seu filho sempre foi ruim para comer. A gente precisa entender o que significa o sempre foi ruim para comer. Porque eu já falei aqui para vocês o que é comer bem. É comer com prazer, é comer achando bom, é comer até atingir a saciedade, né? Não é simplesmente comer por comer. Então, o que significa dizer meu filho sempre foi ruim para comer? E seu filho teve uma condição que afetou o olfato dele. Então, o olfato é um dos sentidos que mais afeta na alimentação, porque a gente deixa de sentir o sabor do alimento. E é claro, o apetite assim vai ficar prejudicado. Então é importante que a gente dê tempo ao organismo da criança se reconstituir, se restabelecer. Outra pergunta. Meu filho tem 1 ano e 9 meses e não come nada, só mamadeira. O que eu faço? Em primeiro lugar, assista todos os meus vídeos que eu tenho no YouTube, se inscreva no meu canal do Telegram, né? Só entrar lá, que lá eu posto dicas diárias. Me siga aqui no Instagram e leia que eu tenho muitos posts sobre isso. Porque o meu filho não come nada, só mamadeira. Então o erro já parte daí. Se ele tá enchendo a barriguinha dele só de leite, ele não vai ter apetite para comer outra coisa. E aí a gente precisa considerar, é uma dificuldade alimentar? É uma seletividade? É uma questão de desajuste de estrutura? De desajuste de rotina? Então isso tudo a gente tem que pontuar e levar em consideração. A Nath, bebê de 4 meses e 15 dias. Introduzir frutas por enquanto. Pode ser mais de uma fruta, como banana e maçã? Um bebê de 4 meses e 15 dias. Ele está pronto para receber os alimentos? Ou foi uma orientação? Ou é baseado em alguma crença? Qual que é o motivo de você estar fazendo a introdução alimentar dele com 4 meses? A gente precisa pesar aí os prós e os contras de você fazer essa introdução tão cedo e tão precocemente. Porque com 4 meses, a única forma do seu bebê receber um alimento é bem amassadinho. Porque ele não está pronto para receber o alimento. Nem fisiologicamente, ele não tem habilidades também para receber o alimento. Então, é importante que você pese todas essas questões, tá? Meu bebê já iniciou comendo tudo, mas empipocou. E agora? Aí a gente tem que ponderar algumas coisas. O que significa esse? O meu bebê empipocou. Seu bebê tinha dermatite atópica antes? Foi uma urticária? O que ele comeu que você relacionou a isso? Você procurou um profissional especializado na área? Porque quando você exclui grupos alimentares da alimentação de uma criança, o que poderia ser só uma sensibilidade a um alimento pode virar uma alergia alimentar depois que você vai reintroduzir esses alimentos. Então, procure um alergista, procure um profissional especialista nessa área que vai conduzir da melhor forma possível, sem cortar os alimentos sem necessidade. Porque o que a gente vê hoje em dia é muito isso, muitos cortes desnecessários, e aí depois a reintrodução desses alimentos vai ficar muito mais difícil, tá? Adoro te ouvir, bom dia. Depois que você ensinou que temos que deixar cuspir, dando exemplo e também comermos algo desagradável em público, como é horrível não poder cuspir, sempre deixo e não falo nada. Isso. É muito importante a gente deixar a criança ter a disponibilidade de querer experimentar, e se ela não gostar, tirar da boca. Porque se ela coloca na boca e a gente fala, não cospe, engole, o que a criança está associando? Nunca mais vou colocar na minha boca, porque eu não posso nem tirar, eu não posso nem cuspir aquele alimento. E se foi desagradável para ela, o sabor ou a textura, ela tem que ter essa liberdade de tirar da boca. Porque assim, isso é o primeiro passo para depois ela ter uma nova tentativa. Né? Às vezes naquele momento foi desagradável, mas numa próxima vez vai ser mais prazeroso. E aí ela vai ter a disponibilidade de querer mastigar e engolir o alimento. Eu estou fazendo um pratinho colorido, mas a aluna só belisca. Mas depende do que você chama isso de só belisca.
Então tira o foco da quantidade. Se ela está comendo ali um pouquinho de tudo, se ela tem um desenvolvimento adequado, se ela está crescendo, né, tá ganhando peso no ritmo dela, o intestino funciona bem, tá fazendo xixi, tá crescendo e se desenvolvendo, é o que importa. Tira o foco da quantidade. Se ela tá comendo um pouquinho de tudo, né, é importante a gente avaliar todo o aspecto da alimentação, da rotina, da estrutura das refeições, mas não significa que tenha algo de fato errado aí, tá? A Joana, criança de 2 anos que só come carne e você faz a substituição e não come. Você faz como para a criança não ficar com fome? Ela só come carne no momento da refeição? É isso que você está querendo dizer? Que você coloca tudo no prato, mas ela só come a carne? A nutrição das crianças, ela não se dá só numa refeição. Ela se dá ao longo do dia, ao longo dos dias. Então, às vezes, numa refeição ela come só a carne, mas em outra refeição ela come um pouco mais de carboidrato, ela come mais salada, ela come mais vegetais e tá tudo certo. Então, você vai garantir uma variedade em toda a refeição. A criança vai definir a quantidade que ela vai comer e o que ela vai comer, porque está muito relacionado com o prazer e com as experiências que ela já teve. Então, a criança vai comer muito bem o que é familiar para ela e tende a não comer o que não é familiar. A Nath, é normal o intestino prender um pouco com a introdução alimentar? A minha filha tem 6 meses e ficou assim. Na introdução alimentar, pode ser que a criança estranhe a consistência das fezes, que vai mudar. E acaba que ela retém um pouco essas fezes, não porque o intestino está preso, mas porque é tudo novo para ela, né? O trato gastrointestinal dela está amadurecendo ainda. Então pode ser que não seja um intestino preso, mas sim uma fase de adaptação da criança. E não existem alimentos que vão prender ou soltar o intestino. É um conjunto, é o contexto. Então o intestino ele funciona com fibras e água. Então, se tiver esses dois, o intestino ele vai funcionar bem. A goiaba prende o intestino. Não existe isso. A goiaba ela pode tanto prender quanto ela pode soltar, dependendo do nível de fibras que você ingeriu ao longo do dia e do nível de água. Gostaram desse vídeo? Não deixa de dar sua opinião, deixar seu comentário, curtir, compartilhar com mais pessoas, se inscrever no canal, ativar o sininho. A sua presença aqui é muito importante para mim e faz toda a diferença a sua interação aqui comigo. Então não deixe de compartilhar com mais pessoas. Vocês me encontram também no Facebook, no Telegram, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Lá eu posto dicas valiosíssimas e muito práticas para você aplicar no dia a dia. Eu espero vocês por lá também. Beijos!